Aleluia. Irmãos, por favor, você que trouxe a Bíblia, abra ela comigo no primeiro livro do Antigo Testamento, livro do Gênesis, por favor. Livro do Gênesis, capítulo de número 49. Gênesis 49, nós iremos do versículo de número 8 ao versículo de número 10. Irmãos, nós também queremos comunicar à igreja que o conselho tem conversado para que passemos a utilizar melhor as redes sociais da igreja. O nosso canal do YouTube está paralisado lá. Hoje nós estamos voltando a gravar os sermões, então nós reativaremos o canal da nossa igreja. Então você, meus irmãos, que conhece, que é assinante, que você possa divulgar, e nós vamos melhorando os trabalhos também da nossa rede social, lá no Instagram. Hoje vocês viram aí a nossa irmã Grazi, nossa irmã aqui da igreja, esposa do Alice, tirando aí algumas fotos. Nós vamos passar a fazer algumas postagens, escrevendo alguns textos, falando sobre os nossos cultos. Então siga lá a gente no Instagram, divulgue. É uma forma de você evangelizar e convidar outras pessoas para conhecer sobre aquilo que Deus tem feito neste lugar. Uma outra coisa que também, em nome do conselho, eu quero comunicar aos irmãos é que nós estamos fazendo uma reformulação no nosso Ministério de Louvor. A nossa liderança do Ministério de Louvor, juntamente com o conselho da nossa igreja, nós criamos um estatuto para que as pessoas que venham a ingressar no Ministério de Louvor possam conhecer esse estatuto, verificarem se elas se encaixam nesse perfil. Então, se você, meus irmãos, tem um interesse, tem uma inclinação aí musical, tem algum talento natural, se você tem algum conhecimento, nos procure para que você tenha acesso a essa cartilha, esse estatuto, para que você possa, quem sabe, fazer parte aí do nosso Ministério de Louvor. Desde já, eu quero louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor por todos os irmãos que até aqui nos ajudaram e que infelizmente não poderão continuar nos auxiliando nesse primeiro momento, mas eu louvo ao Senhor por todos que serviram a Jesus aqui, adorando ao Senhor com a gente, para a glória do Eterno. Amém? Então, se você quiser, me procure alguém do conselho, ou então a própria liderança, nosso irmão Raul, a nossa irmã Débora, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 49, versículo 8 ao versículo de número 10. Está comigo aí? Amém? 49, verso 8 diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho, subiste depressa, subiste da presa, filho meu, encurva-se e deita-te como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. Repita comigo. O cetro não se arredará de Judá. Seguindo. Nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Vem comigo para o primeiro livro agora do Novo Testamento, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 1, verso 1 e 2. Mateus 1, 1 e 2. Diz assim a Escritura Sagrada: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Repita comigo: Jacó gerou Judá e seus irmãos. Feche os olhos, vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer por esta noite, que o Senhor nos permite estarmos reunidos em teu nome. E nesse momento, ó Deus, eu estarei expondo a tua palavra. E a minha oração, Deus, é para que o Senhor me dê graça,
ousadia, intrepidez, clareza na exposição do teu santíssimo evangelho. E que os meus irmãos que aqui estão, eles vieram aqui, Deus, para ouvir a tua voz. Portanto, ó Pai, que o Senhor possa falar ao coração deles. Eu oro suplicando ao Senhor, para que o Senhor repreenda, Deus, toda a dispersação, desatenção, inquietação e movimentação contrária à tua vontade. Que haja aqui, Deus, um ambiente de graça, que haja aqui um ambiente de luz para a exposição do teu evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, se for possível, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar. Meus queridos, nós estamos hoje no segundo episódio da nossa nova série de sermões, Deuses Falsos. E nessa noite eu quero falar ao coração dos irmãos sobre o seguinte tema: quando o amor se torna um falso Deus. Quando o amor se torna um falso Deus. Primeiramente, eu quero recomendar aos irmãos, porque essa série de sermões, ela surge no meu coração a partir da leitura deste livro do pastor Timothy Keller, que tem esse mesmo nome, Deuses Falsos. Essa série, o meu propósito é tratar aqui em cerca de 4 ou 5 sermões. Fizemos já uma introdução à fábrica de ídolos, quando na primeira mensagem falamos sobre o coração humano, como ele constantemente produz ídolos para si. E o meu propósito hoje é falar sobre o amor. Nós, em algum momento, falaremos sobre sexo, dinheiro e sucesso. Pode ser que eu venha unir aí o sucesso com o dinheiro, também com o poder, então a gente ainda vai pensar como iremos trabalhar. Mas nessa noite, meus irmãos, eu irei trabalhar esse tema que é difícil. Eu irei falar sobre o amor. Considerando, primeiramente aqui, o que eu ensinei aos irmãos na minha primeira fala, eu trouxe aos irmãos uma definição sobre idolatria que costumeiramente eu irei fazer em todos os sermões que pregar nessa série. Eu defini para os irmãos que idolatria simplificada é substituir Deus por qualquer uma outra coisa, seja isso coisa ou seja isso uma pessoa. Então, idolatria, na nossa perspectiva aqui, da forma que iremos trabalhar, é esta substituição da pessoa de Deus. Não significa, meus irmãos, que esta coisa ou esta pessoa que a pessoa coloca no lugar de Deus seja algo ruim em si mesmo. Por exemplo, pode ser algo bom. Alguém pode substituir Deus por sua esposa, por seu marido, pelo seu filho. O marido, esposa, filho, isso são coisas boas. Então não há problema naquilo em si. O problema em questão está na substituição. Aqui que está a nossa questão. Então, essa noite nós iremos caminhar e é preciso que você tenha isso em mente. Desejar, meus queridos, ter um filho, desejar um bom casamento, desejar um bom emprego, um bom curso, um ministério abençoado, nada disso, meus irmãos, são problemas em si. Tudo isso são questões comuns a cada um de nós. Não há nada de errado nessas coisas. O problema está, como eu já disse, na forma com a qual eu me dedico a isso, na forma com a qual eu me entrego a isso, na forma como a qual eu espero por isso, onde eu deposito as minhas esperanças, onde eu deposito as minhas expectativas, onde eu deposito as minhas alegrias. A questão está nisso. Portanto, nesta noite, eu quero tratar com os irmãos sobre um sentimento. Sim, eu quero partir dessa perspectiva pensando de forma humana. Eu quero falar sobre essa experiência de vida. O amor, ou amar alguém, ou ser amado por alguém, é uma experiência humana. Então, quando alguém ama ou é amado, ele está vivendo a experiência do amor. E eu vou te mostrar aqui nessa noite que mesmo o amor, mesmo algo tão belo, tão sublime quanto o amor, se o amor, que é algo muito bom, se o amor for vivido na perspectiva errada, ele se tornará um Deus para nós, um falso Deus, e nos guiará
a passos largos para decisões erradas, impulsivas, impensadas, que nos levará à destruição do nosso próprio coração. O amor, meus irmãos, vivido de forma errada, ele se torna um ídolo. Sim, ele se torna de fato um ídolo, porque o amor vivido na perspectiva errada leva o indivíduo a querer satisfazer o seu ídolo, leva o indivíduo a fazer tudo o que for necessário para manter o seu ídolo, o amor, feliz. Nós vamos descobrir nessa noite, meus irmãos, que o alvo do nosso amor, na perspectiva bíblica, se não estiverem ajustados com o que Deus nos ensina, nós não seremos realmente felizes. Nós teremos esse sentimento sublime dentro de nós, mas ele estará num estágio de deterioração. E aí isso nos levará, meus irmãos, não a uma alegria plena, mas um sofrimento profundo. Eu entro, meus irmãos, nos textos, e você, se você prestou muita atenção nos textos que lemos, e gosta muito de Bíblia, possivelmente você, se eu estivesse aí no seu lugar, estaria se perguntando o que eu vou arrumar com esses textos que li. Onde que eu vou encontrar essa história sobre o amor aqui? Mas eu quero dizer aos irmãos que esses textos são fundamentais para a construção que nós iremos fazer e para o final que nós chegaremos aqui no encerramento desse sermão. Então guarde isso. Então eu caminho por uma introdução bíblica muito pertinente. O primeiro personagem que dá início à nossa história aqui nessa noite é o pai da fé. Eu começo falando ao coração dos irmãos sobre Abraão. Você conhece muito bem a história deste homem, pelo menos acredito que sim. Abraão, meus irmãos, ele é chamado por Deus aos 75 anos de idade, e Deus faz a ele promessas maravilhosas, dizendo a ele que iria prosperar a sua semente, dizendo a ele que ele iria gerar uma nação, que ele seria pai de multidões. E meus amados, eu não quero me ater à história de Abraão, mas avançando, 25 anos depois que Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, Deus cumpre essa promessa. Sim, Abraão tem o seu filho, o filho da promessa. E o nome deste menino é um nome dado e escolhido pelo próprio Deus. Deus determina que o menino se chame Isaque. E o significado do nome Isaque é riso, alegria. Então, meus queridos irmãos, Isaque passa a ser o sinal da resposta de Deus. Olhar para Isaque do lado de Abraão era fazer com que as pessoas entendessem que não foi loucura de Abraão atender o chamado de Deus há 25 anos atrás. Então, quando as pessoas batiam os olhos em Isaque, elas diziam: de fato Abraão estava certo, de fato Abraão fez uma excelente escolha, de fato, meus irmãos, Deus cumpriu o que prometeu. Então, Isaque, meus irmãos, era a evidência visível de que Abraão fez uma ótima escolha. Porém, quando chega o Gênesis capítulo 22, Deus vai a Abraão. E Deus diz o seguinte a Abraão: Abraão, Abraão, dá-me o teu filho, o teu único filho. Perceba que a essa altura Abraão não tinha só Isaque de filho. Ele já tinha gerado Ismael com a serva de Sara, Agar. Mas Deus aqui está dizendo: o filho da aliança, o filho que eu te prometi, não é esse filho que você se antecipou, mas você vai pegar esse filho da aliança e você vai sacrificá-lo para mim. Meus queridos irmãos, Abraão entra num estágio profundo de provação. Afinal, meus queridos, Abraão passou a correr um seríssimo risco. O risco de transformar a promessa de Deus em um ídolo. O risco de que, ao invés da promessa de Deus cumprida na minha vida me levar mais próximo de Deus, esta promessa me afastar do Deus que eu sirvo. Então Abraão, correndo risco no seu coração, ele agora é provado por Deus. Eu quero dizer aos queridos
que não tem o menor problema amar Isaac. Isso não é um problema. Na verdade, pais devem amar os filhos. Não há problema nisso. O grande problema, a grande questão, é quando esse amor pelo filho nos leva a estragarmos os nossos filhos. Quando esse amor nos leva a um amor idólatra. Essa é a questão. Portanto, meus queridos, se Abraão, ele mimasse Isaac, se Abraão servisse ao seu filho Isaac, de maneira a cercá-lo de todos os seus desejos, ele iria tornar Isaac um homem muito frágil para os desafios da vida. Se Isaac fosse amado de forma errada, isso faria com que Isaac se tornaria dependente demais do seu pai. Então, meus queridos, Abraão não podia se apegar demais a Isaac, senão ele jamais iria criar a coragem, a casca necessária para poder fazer como o seu pai fez, que foi sair da sua terra e atender ao chamado de Deus. Se Isaac tivesse sido cuidado por Abraão, como Abraão poderia querer cuidar, Isaac não cumpriria o que Deus tinha para ele. Por isso, meus queridos, preste atenção, Abraão vai ao Moriá. Ele vai ao Moriá com Isaac, como eu já te expliquei, ele vai com a sua alegria, ele vai com o seu riso, ele vai com a sua promessa, ele vai com a sua perspectiva de futuro, ele vai com a prova de que Deus é fiel. O menino é essa evidência. Quando ele chega no alto do monte, a Bíblia diz para nós, olhe para cá, que ele amarra o menino, que ele levanta o punhal ou o cutelo para poder oferecer o seu filho em holocausto. Porém, meus amados, quando ele vai agir contra o seu próprio filho, a Bíblia diz que aparece um anjo que diz: não faça isso, não cometa isso, porque agora eu sei que você me ama, que você teme a Deus. Não faça isso. Meus queridos, aqui, Abraão está se tornando, guarde isso, está se tornando para nós o maior referencial bíblico do que deve ser o amor. Abraão está servindo para nós de exemplo, biblicamente falando, qual que é a única forma correta de se amar. É quando nós amamos a Deus acima de qualquer coisa. É quando a vontade de Deus está acima de qualquer outra coisa. Então Abraão, ele passa a ser esse referencial, esse exemplo para nós. Meus queridos, Abraão está ensinando que amor saudável só é saudável quando nós amamos aquilo que dizemos amar no devido lugar. Portanto, o amor saudável para um filho só é saudável se o filho estiver no lugar que ele deve estar. O amor saudável para uma esposa, um marido ou um amigo, ou seja o que for, só é saudável se estiver no lugar que precisa estar. O amor saudável só é saudável se Deus for de fato priorizado. Se não, meus irmãos, se os nossos amores estiverem em lugares deslocados, errados, eles se transformarão em falsos deuses. Então, dito isso, Abraão é a nossa referência. Só que a história segue com Isaac. E Isaac cresceu sabendo disso. Afinal de contas, era ele que estava deitado para ser sacrificado. Então Isaac, ele sabe sobre isso. Ele sabe como que um pai deve amar um filho. Ele sabe como que um homem de Deus deve amar a Deus. Isaac sabia tudo isso. Porém, a Bíblia nos mostra que quando Isaac se torna pai, ele vai fazer exatamente o contrário do que o seu pai fez. E ele vai tornar o amor no seu lar, na sua casa, relações de idolatria. O amor doentio que Abraão venceu no Moriá, Isaac estabelece isso na sua casa. E nós, meus irmãos, vamos verificar na história de Isaac, que ele se casa com Rebeca. É uma história linda de amor. A narrativa que traz para nós o encontro deste casal é uma história de amor saudável, uma história belíssima entre Isaac e Rebeca.
Até que Rebeca engravida. Rebeca fica grávida de gêmeos. Grávida de quê? De gêmeos. E quando ela está grávida, alguém profetiza, falando em nome de Deus, o seguinte: que o maior servirá ao menor. O maior servirá ao menor. Palavra de Deus. Deus estabelecendo a sua vontade. Portanto, meus queridos, o maior nessa história é Esaú. E o menor nessa história é Jacó. Então a profecia estava dizendo que Esaú deveria servir a Jacó. Mas, Gênesis 25, 28, a Bíblia diz para nós que Isaque tinha preferência por Esaú. Isaque tinha um amor doentio, distorcido pelo seu filho Esaú. Mas não para por aí, porque no mesmo versículo nos informa que Rebeca tinha uma preferência por Jacó. Então, meus queridos, o ambiente de relacionamento entre pais e filhos era um ambiente doentio. O amor ali estabelecido naquela família era um amor sem um referencial divino. Era um amor, meus irmãos, idólatra. Era uma escolha particular. Então os filhos crescem, note isso, os filhos crescem sendo estragados pelos pais. Um fazendo mais a vontade do filho que tinha sua preferência. Os filhos crescem num ambiente de competição. Tudo porque algo bom, amor de pais para filhos, estava sendo feito de forma errada. Meus queridos, e a história segue, porque mesmo Isaque sabendo que Deus falou que o maior serviria ao menor, quando chega no final da sua vida, a Bíblia diz que Isaque quer abençoar Esaú. Isaque quer entregar a Esaú o poder, ou a primogenitura, a bênção. Então Isaque, contrariando a vontade de Deus, combina com Esaú, ou de alguma forma anuncia, porque Rebeca fica sabendo, e aí ele quer agora contrariar a vontade de Deus. E aqui você aprende um pouco mais sobre o que é a idolatria do amor. Porque a idolatria do amor é não levar a vontade de Deus em conta. A idolatria do amor é fazer aquilo que o sentimento que eu tenho me manda. Então Isaque, movido por essa idolatria pelo seu filho, ele vai querer suplantar a vontade de Deus e abençoar quem ele acha que tem que abençoar. Só que a Bíblia diz que Rebeca, sabendo dos planos de Isaque, e ela também tinha o seu preferido, ela vai até Jacó. E aqui também um amor doentio, porque ela vai enganar o próprio marido para satisfazer o amor idólatra que ela tinha para Jacó. Note isso. E ela vai dizer: Jacó, o seu pai está querendo abençoar Esaú, a gente não pode deixar isso acontecer. E você conhece a história, a Bíblia diz que Isaque já estava cego, Jacó se passa por Esaú, e agora ele vai mentir, enganar, ele vai fazer aquilo que for necessário para realizar o desejo do amor doentio da mãe. Meus queridos, e aí ele entra na presença de Isaque, e a vontade de Deus se cumpre, mesmo que de maneira errada, porque o que Deus fala acontece. E a Bíblia diz que o Isaque abençoou o Jacó, achando que é o Esaú. Cumpriu-se a vontade de Deus, mas a família está toda contaminada pela idolatria do amor, tudo doentio, tudo errado. E continua tão errado, porque a Bíblia diz que quando Esaú descobre o que o Jacó fez, roubando a bênção, a Bíblia diz que ele então vai decidir matar o seu próprio irmão. Note isso, como que numa família que o amor é idólatra, como que numa família que as pessoas dizem amar umas às outras, no mesmo instante o jogo vira, porque amor e ódio numa relação doentia parecem ser a mesma coisa. Amor e ódio numa relação onde há idolatria, meus queridos, parece ser a mesma coisa. Com a mesma intensidade que a pessoa ama, ela também odeia. Com a mesma intensidade que ela diz palavras bonitas, ela também ofende. Na idolatria do amor, os mesmos que se sentam à mesa para comer juntos,
são os que se ofendem pelos corredores da casa. Na idolatria do amor, as relações são doentias. Na idolatria do amor, os corações são enfermos. Meus amados, sabendo do desejo de Esaú para matar Jacó, Rebeca então aconselha o seu filho Jacó: Jacó, você tem que fugir. Vai para a terra de Harã. Qual terra? Jacó vai para a terra de Harã. Lá você vai se encontrar com o meu irmão Labão. Vai para a casa do meu irmão Labão. Labão é um dos maiores malandros da Bíblia, irmãos. E o amor doentio da mãe está mandando ele para lá. Aí chega o Gênesis 29, que se você quiser abrir aí a sua Bíblia no Gênesis 29, nós vamos caminhar aí por alguns versos para eu te contar essa história. Porque o Gênesis 29, o Jacó chega na terra de Harã. Jacó então, fugindo do irmão Esaú, amando da sua mãe, ele vai chegar na terra de Harã, na região do seu tio Labão. Aí, meus amados, o Gênesis 29 vai nos dar duas informações. Quantas informações? Preste atenção do que eu estou falando. A Bíblia nos informa que o Labão tinha duas filhas. A primeira filha, a mais velha, se chamava Lia. Talvez a sua versão bíblica, e até a versão que o Timothy Keller usa no livro, talvez está escrito Leia, que é o que está mais aproximado do hebraico. Mas eu quero usar aqui o nome de Lia, não muda nada. Então a filha mais velha era Lia, que a Bíblia descreve da seguinte forma: ela não tinha brilho nos olhos. Ela não tinha brilho nos olhos. A ideia que se tem é que o povo dessa região aqui era similar ao que nós conhecemos hoje como os povos beduínos, que são aqueles povos onde as mulheres mostram apenas os olhos. Então tudo que Lia tinha para mostrar eram os olhos, mas mesmo que ela tinha para mostrar não tinha brilho. Ou seja, ela não era bonita, ela não chamava a atenção. E a Bíblia também diz que a segunda filha, a filha mais nova, Raquel, ao contrário de Lia, a Bíblia diz que ela era bonita e atraente. Para resumir, para você entender, ela era bonita de corpo e de rosto. Ela chamava a atenção. Então, meus queridos, o Jacó, esse cara com esse coração doente de amor, esse camarada cheio de bagagens na sua área emocional e sentimental, ele agora chega em Harã. E aí o texto diz que logo que ele bate os olhos em Raquel, ele se apaixona perdidamente, imediatamente. Detalhe, irmãos, o Jacó estava fugindo do irmão, não mais vai ver a mãe, teve que conviver com a rejeição do pai, que preferiu o irmão. Agora esse homem que tem esse histórico, note isso, esse homem rejeitado pelo pai, odiado pelo irmão e que não mais verá a mãe, esse homem agora ele vai transferir todas as suas frustrações emocionais, decepções, rejeições para um amor doentio em Raquel. Essa transferência familiar que ele deposita no amor a Raquel. Amados, aqui cabe uma aplicação. Porque não é isso que as pessoas fazem. No amor idólatra, as pessoas vão procurando, batendo de porta em porta. As pessoas vão daqui, vão dali, tentando encontrar algo que possa preencher o vazio, a lacuna, o buraco que está na sua alma. As pessoas vão tentando isso. E as pessoas, meus queridos, elas vão se esforçando para encontrar em amores humanos o que Abraão nos ensinou no Moriá, que isso só vai ser resolvido quando primeiramente a gente amar a Deus acima de qualquer outra relação. As relações só serão saudáveis e não idólatras quando primeiramente nós buscarmos a Deus. E aí, meus queridos, eu vou te mostrar nos detalhes por que o amor de Jacó por Raquel é doentio. Porque o Tim Keller faz isso com muita
proeza no seu livro. Porque às vezes a gente pega a história de Jacó e de Raquel e a gente romantiza ela, né? Mas o Tim Keller pega detalhes do hebraico e ele vai nos explicando. Porque o texto nos informa, preste atenção na história, que quando Jacó, a Bíblia diz que ele fica apaixonado por Raquel, o versículo seguinte, a Bíblia diz que o Jacó começa a trabalhar para o seu tio Labão. Então agora, ele está morando com a família da sua mãe, o seu tio, e ele está lá trabalhando. E a Bíblia diz que depois de 1 mês de trabalho, o Labão chega para o Jacó e diz assim: ô Jacó, não é porque você é da família que você tem que trabalhar de graça. Não é porque você é da família que você vai ter que ficar aqui sem receber salário. Eu quero te pagar um salário. Qual que é o salário que você quer receber? Olha isso. Já viu lá no seu currículo, preferência salarial aí? Ele responde de bate pronto: eu vou trabalhar 7 anos para poder casar com Raquel. 7 anos. Irmãos, primeiro você tem que entender a questão cultural. Era comum, obviamente, que o noivo pagava ao pai da noiva o dote. Isso é comum, que está acontecendo aqui. Ele está oferecendo a sua mão de obra, o seu trabalho, para poder casar com Raquel. Até aqui está tudo ok. Só que o que você talvez não sabe, é que o que ele está oferecendo por Raquel, era uma fortuna na época. Na verdade, o Tim Keller nos mostra, segundo alguns historiadores teólogos, que o que ele ofereceu por Raquel era 4 vezes mais o que normalmente um noivo oferecia por uma noiva. O amor idólatra, ele é impulsivo. O amor idólatra, ele é pura emoção, nenhuma razão. O amor idólatra é isso, ele é inconsequente. A pessoa vai se entregando, se lançando, se envolvendo. Por vezes, meus irmãos, vai presenteando, gastando dinheiro, gastando tempo, gastando saúde. A pessoa vai, ela se entrega. E ela não consegue perceber o alto preço que aquilo está custando para ela. O Jacó não consegue perceber isso. 7 anos, ok. Vai entrando de cabeça. Porque o amor idólatra, a doença, o amor doentio, nos leva à impulsão. Meus amados, a Bíblia diz, olha isso. O verso seguinte diz lá, que os 7 anos pareceram como poucos dias para o Jacó. O camarada estava tão dominado, tão perdido de amor, que a mente dele ficou anestesiada. Ao final dos 7 anos, aí eu estou te provando porque que o amor é doentio. O verso 29, versículo 21, diz assim: então Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, o meu tempo já está cumprido, e eu quero tomá-la por mulher. O dia que bateu os 7 anos, o Jacó vai correndo para o pai da noiva. Em outras palavras, ele está dizendo: entregue-me a minha mulher, eu cumpri o prazo, e eu quero me deitar com ela. Meus irmãos, um especialista em hebraico, que o Tim Keller cita no livro, ele vai nos contar que se você fosse ler esse texto no original, as palavras que o Jacó usa para falar com o pai da noiva, é algo constrangedor, é algo totalmente carregado de cunho sexual. Sim, ele está falando de algo explícito, especialmente se você for pensar que essa história aconteceu na antiguidade, com outros princípios, com outros valores, com uma sociedade completamente diferente da nossa, de 4.000 anos atrás. Então, meus irmãos, era impensável que o homem chegasse para o pai da noiva e dissesse assim: cumpri o prazo, me dá a mulher que eu quero dormir com ela. O pai da noiva. Que Deus nos guarde. Era impensado, amém, né? Amém. Era impensável que alguém chegasse e falasse: pronto, agora eu quero a mulher porque eu quero dormir com ela. Mas esse homem está tão dominado por um desejo ardente, carnal, emocional e sexual,
que ele é capaz de quebrar esse protocolo e de chegar para o pai da noiva, sem constrangimento nenhum, e dizer: eu quero a mulher para deitar com ela. Porque, meus irmãos, o amor idólatra é isso. O amor idólatra, meus irmãos, parece nos despir dos nossos constrangimentos. O amor idólatra nos leva a essa impulsão carnal, essa impulsão sexual, essa impulsão para o prazer. O Labão, que é malandro velho ainda, ele vai dar uma festa de casamento. Vai dizer: não, ok, Jacó, beleza, mas vamos fazer uma festa, vamos comemorar isso aí. E o texto não dá os detalhes, mas festa de judeu não costumava ser igual os nossos aniversários de criança, não, irmão. Assim, meia dúzia de gente, não. Era festa mesmo. O negócio era agitado, era dança, era vinho, era muita alegria. Então, meus irmãos, essa festa de casamento acontece. E aí, meus amados, a Bíblia diz que lá no final da festa, o Labão pega a sua filha Lia e entrega ela para o Jacó. E o Jacó, que está tão cego pela idolatria do amor, tão vulnerável, ele depositou tanta expectativa nesse relacionamento, que ele agora, meus irmãos, por conta da rejeição do pai, por conta do ódio do irmão, por conta da ausência da mãe, ele nem percebe que não era Raquel. Ele recebe Lia. Ele não vê que não era a mulher que ele tinha combinado. Aqui, a gente também consegue entender. Porque assim são os idólatras do amor nos nossos dias. Jacó estava tão vulnerável que ele não consegue perceber que ele foi trapaceado. E as pessoas dos nossos dias, elas estão tão vulneráveis emocionalmente, que elas não conseguem perceber que estão num relacionamento abusivo. Elas não conseguem perceber que estão sendo manipuladas, enganadas, controladas, escravizadas, usadas. Porque elas estão tão envolvidas com aquilo ali. O falso Deus do amor cegou tanto a pessoa que ela acha que está tudo bem. Ela só descobre no outro dia, né? A ficha cai. O Jacó ia para o lado. E o texto diz, olha isso, que imediatamente ele vai falar com Labão. Ô Labão, não, mas peraí, você me entregou a filha errada. Aí o Labão diz assim: não, mas você devia saber. O costume aqui nessa terra é esse. A gente casa a filha mais velha primeiro. Ué, a mais velha é Lia. Eu te entreguei ela. E aí, meus irmãos, quando o Labão percebe que o Jacó ainda queria Raquel, o Labão faz a oferta. Mas, mais 7 anos de trabalho, a Raquel pode ser sua. O Jacó vai responder, irmão. Mas antes de eu te falar a resposta do Jacó, o Tim Keller fala algo muito pesado nessa parte da história, nesse livro. Ele diz para nós que a resposta do Jacó é semelhante a um viciado em droga. Porque sem pensar, ele aceita a proposta, como se isso o levasse a saciar o seu vício. Tim Keller vai dizer que a idolatria do amor vicia. A pessoa fica viciada nisso, nessa busca, nessa ansiedade, nessa fissura por resolver as suas questões emocionais. Ela vai passando de boca em boca, de cama em cama, de droga em droga, para preencher um vazio que nunca será preenchido. O Jacó impulsivamente responde: fechado. Trabalharei mais 7 anos para ter Raquel. A Bíblia diz que ele já passou a estar com Raquel 1 semana depois. Foi o combinado deles, só respeitando as núpcias, mas ele teve que trabalhar para pagar. Mas surge agora na história, para que a gente caminhe para encerrar, Lia.
A Bíblia, no capítulo de número 29, dá uma pausa nessa história, e agora a Bíblia vai focar em Lia. E quem que era a Lia? Já te expliquei. A Lia era outra, que também estava nessa história, absolutamente dependente de amor doentio. A Lia é mais uma nessa história ferida, machucada na alma. É outra. É outra que também está buscando na idolatria do amor a solução para os seus problemas. Eu te explico. 3 pontos. Primeiro, por que ela era ferida? Ela sempre viveu à sombra da irmã. A irmã era linda. Nenhum olhar sobrava para ela, era tudo para Raquel, a atenção era para Raquel, tudo era para Raquel. Se você for ler o texto do encontro de Jacó com Raquel, havia uma pedra para vários homens tirar, que quando Jacó olha para Raquel, ele fica mais forte, ele consegue tirar a pedra sozinho, para poder agradar Raquel. Então, Lia vivia nesse contexto, das pessoas sempre terem as atenções para Raquel. Segundo, ela agora descobre que ela está participando de um plano perverso do pai, porque a única forma que o pai arrumou para tirar ela de casa foi enganando um homem para ver se ela casava. Isso machuca ou não machuca, irmão? Estou te perguntando. Machuca? E mais, ela entra num casamento sabendo que o marido que ela casou amava mais a irmã, ou na verdade não amava nada, amava só a irmã do que ela. E o marido não tem constrangimento nenhum de esconder isso, porque no dia seguinte ao casamento ele levanta da cama e vai falar com o pai. Ele não está nem aí com o sentimento de Lia. Então, meus irmãos, a minha pergunta é: você consegue imaginar o tamanho do buraco no coração de Lia? Você consegue aqui nessa noite medir, pesar o peso de sentimento ou do sentimento de rejeição que essa mulher carregava? Você consegue imaginar os traumas, as feridas? E para piorar, para o negócio ficar triste, é que a Bíblia ainda nos diz que ela amava o Jacó. Sim, para ela fazia diferença. Para ela, muito embora tenha sido um plano do seu pai, uma armação do seu pai, emocionalmente ela estava envolvida com Jacó. Então para ela fazia sentido isso. A questão é, como que Lia vai se portar? O que Lia vai fazer? Onde que ela vai buscar cura para suas feridas? Porque ela também sofria com a idolatria do amor. E ela sofria tanto, que a gente vai ver agora, que ela vai entrar, note isso, numa busca descontrolada para tentar ganhar o coração de Jacó. Você vai ver agora que Lia começa também a agir impulsivamente para tentar conquistar Jacó. Ela agora vai empenhar todas as suas energias para ver se o Jacó passava a amar ela também. Lia entra nesse jogo doentio do amor. Lia também se dobra ao ídolo do amor. Lia também quer de alguma forma preencher esse vazio sentimental. E ela entra no jogo. E essa história vai acontecendo, vai caminhando e vai arrastando todo mundo para essa história de sofrimento. Mas qual que é a atitude de Lia? Capítulo 29, 31. Se puder, coloca lá para mim. 29, 31. Preste atenção. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Deixa aí para mim. Quando você lê o capítulo 29, a primeira vez que Deus vai aparecer no capítulo 29 é aqui. Ou seja, a história está acontecendo, os homens estão embranhados aqui nos seus pecados, mas Deus aparece na história só agora. E Deus aparece percebendo que Lia era desprezada. Deus aparece na história percebendo que esta mulher estava sofrendo. E a Bíblia nos dá uma outra informação. Raquel era estéril. Aí vai comigo para o 32, por favor. Olha o que diz o 32. Concebeu Lia e deu à luz um filho,
E chamou o seu nome Rúben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Deixa aí. Então agora começa o processo de Lia de tentar satisfazer o amor doentio. Porque quando ela gera o Rúben, o filho dela mais velho, ela agora acha que ela vai prender o Jacó por causa do filho. Ela ainda está vivendo em função desse amor idólatra. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu agora tive Rúben, agora o meu filho vai olhar para mim de maneira diferente. Mas nada muda no coração do marido, porque o marido também era um idólatra do amor. Aí vai o versículo 33. Aí o 33 diz: e concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou o seu nome Simeão. E agora novamente, ela vai mergulhar nesse anseio e desejo de tocar o coração do marido. Embora o texto em questão não nos mostre, mas mais uma vez ela fica frustrada. Mais uma vez o coração do marido revela-se petrificado. Mais uma vez o coração do marido revela-se entregue totalmente a Raquel. Ela se frustra novamente. Aí vem o verso 34. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: agora essa vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos eu já dei a ele. Por isso chamou o seu nome Levi. Agora pela terceira vez, Lia gera um terceiro filho. E esse terceiro filho é mais uma facada no seu coração que já está totalmente destruído. Note a fala dela: agora vai, agora ele vai se apegar a mim, agora ele vai olhar para mim, agora ele vai me perceber. Nós vamos percebendo nessas atitudes de Lia, nessa tentativa constante de engravidar, de ter filho, de fazer alguma coisa, vai produzindo um abismo cada vez maior entre ela, o marido e Deus. Aí, meus irmãos, antes de seguirmos, eu queria dizer que esses versos que lemos, certamente, poderia ser a história de muita gente aqui nessa noite. Pessoas adoecidas de amor. Pessoas que estão feridas, doentes, mas continuam vivendo em função disso. Continuam se machucando, continuam sofrendo, porque o amor, o sentimento é um Deus para elas. Elas não se voltam para Deus primeiramente, mas elas se voltam pela necessidade de serem preenchidas humanamente. As pessoas vão vivendo para os seus filhos, as pessoas vão vivendo para os seus casamentos, sob a justificativa do amor. Porém, na verdade, o que elas não conseguem esconder é que aquilo para elas expressa um real vazio de Deus. Elas estão simplesmente transferindo para as suas famílias, para as pessoas que decepcionam, e elas decepcionam também, para toda essa relação humana, aquilo que deveria ser só de Deus. Não enxergam as prioridades. Na verdade, as prioridades estão completamente distorcidas. É por isso que tem tanto sofrimento, porque as esperanças estão depositadas nas pessoas que nos decepcionam, e as pessoas também depositam em nós, e nós os decepcionamos. Então toda a nossa confiança, esperança e alegria não está em quem deveria estar, está no outro. As pessoas não conseguem perceber, como Abraão lá atrás, que se nós não estabelecermos uma relação de total confiança primeiramente com Deus, as outras relações aqui serão frágeis, irão quebrar. Por fim, meus irmãos, uma mudança brota no final do texto. E a beleza dessa história é que Deus começa a mudar esse cenário dessa família. Só que a mudança não começa no Jacó, o patriarca, não começa na Raquel, a mais bonita, mas começa na Lia, a desprezada, a esquecida, a encostada. Porque, meus queridos, olha o que diz o verso de número 35. E concebeu outra vez à luz a um filho, dizendo: esta vez eu louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Deus cumpriu uma obra. Não precisa mais de filho, porque você entendeu o real significado da vida. Você entendeu que dessa vez você vai louvar o Senhor. Meus amados, aqui
nesse quarto filho, Lia então, depois de tentar, ela agora deixa a sua irmã de lado, deixa o seu pai de lado, deixa Jacó de lado, deixa as esperanças de lado depositadas em homens, e agora ela vai dizer, como diz o texto, dessa vez, outras palavras, Lia está dizendo, chega, estou criando um marco, daqui para frente eu vou agir diferente, daqui para frente eu não vou me entregar dessa forma. E Lia é a que tem a coragem de dizer, eu não sei para vocês, mas nessa família, daqui para frente a prioridade é o Senhor. Lia é essa. E a cura vem sobre Lia, e não veio por Jacó, ela veio por Deus. É isso que você precisa entender. A sua cura virá somente do alto, não virá de nenhum outro lugar, senão de Deus. Talvez alguém aqui possa dizer, quando eu tiver isso, ou quando eu tiver aquilo, ou quando eu realizar esse sonho, ou quando eu alcançar esse projeto, aí eu vou ser curado na alma. Meus irmãos, entenda de uma vez por todas, esse texto está nos ensinando, a cura do nosso coração, primeiramente ela desce do Pai das luzes, senão essa vida continuará nos ferindo profundamente. Eu concluo, meus irmãos, para te dizer que Lia, ela chega a esse momento dizendo, eu vou fazer diferente. E nessa noite, o convite é, despedace o ídolo do amor doentio, feche a porta para esse falso Deus, para quem usa você, brinca com você, vicia você, e no final é só frustração. Feche a porta para isso. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque a beleza da história de Lia não está em nada disso aqui que eu te contei até aqui. Porque a beleza da história de Lia não está no que Lia fez, mas a beleza da história de Lia é no que Deus fez através de Lia. O quarto filho de Lia é Judá. Judá é o filho da cura. Judá é o filho da esperança. Judá é o filho que cessa o sofrimento. Judá é o filho que renova o futuro. Judá. E o Judá vai aparecer lá no Apocalipse. Não o Judá, mas o nome Judá. Porque no capítulo 5, versículo 5, o apóstolo João foi levado aos céus. E a Bíblia diz que lá nos céus, quando ele está tendo uma visão das coisas que hão de acontecer, ele vê um livro. E esse livro está fechado com selos, 7 selos. E a Bíblia diz que ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem olhar para o livro. João começa a chorar. Aí chega um ancião e diz assim, João, não chores, porque eis o leão da tribo de Judá. Ele venceu e ele é digno para desatar os selos e abrir o livro. Meus amados irmãos, eu encerro te dizendo que essa história, cheia de desilusão amorosa, cheia de feridas na alma, Deus achou alguém para que dessa história de desilusão, o Salvador viesse ao mundo. Sim, meus irmãos, eu li lá na genealogia de Jesus em Mateus, que de todos os filhos que Jacó gerou, Jesus vem da descendência de um em específico, Judá, o filho da cura. Que você possa, em nome de Jesus, concentrar os seus sentimentos, o seu coração ao que realmente importa, porque é só quando você despertar disso, que Deus vai cumprir uma obra sobre a sua história. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Eu não sei o quão ferido você está, o quão machucado você está, mas eu sei de uma coisa, que gente curada cura, gente liberta, liberta. Quando você dá a luz a Judá, quando você põe um ponto final nesse sofrimento doentio, a sua vida ganha novos tons. Que nessa noite você se decida
a não se render à idolatria do amor doentio, a não se render a esse sentimento que só te machuca, que você primeiramente acerte o seu amor com Deus, que é só a partir de Deus que todas as suas outras relações serão saudáveis para a glória dele mesmo. Feche seus olhos no seu lugar. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, eu preguei aquilo que o Senhor mesmo soprou ao meu coração. E eu não tenho, Deus, a menor ideia de como se encontram os corações que estão aqui nessa noite, Pai. Mas o Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que esquadrinha o coração do homem. O Senhor sabe, ó Deus, quem aqui está no nosso meio, que até a essa noite, Deus, tem vivido a idolatria do amor, tem depositado todas as suas expectativas de vida, de futuro, de esperança no amor humano. E essa pessoa está ficando frustrada, angustiada, triste, depressiva. Quem sabe Deus tem alguém aqui nessa noite, ó Deus, que tem procurado ali, aqui, numa boca ou numa cama, num pecado, numa prática, em tantas coisas, aquilo, Deus, que só o Senhor pode preencher, Deus. Quem sabe aqui, Deus, seja a noite de alguém dar um grito como Lia, Deus, chega, dessa vez eu louvarei ao Senhor. Dessa vez Deus será glorificado. Dessa vez eu não vou mendigar a atenção de homens. Dessa vez eu não vou mendigar a atenção humana. Dessa vez eu não vou ficar com meu coração quebrado, despedaçado, por ter que entregar, por ser impulsivo, por não pensar ou imaginar e agir de forma irracional, me entregando por alguém que não merece. Dessa vez eu faço outra escolha, eu vou louvar o Senhor. Que você possa se decidir sobre isso aqui nessa noite. Que você possa se entregar ao Senhor. E que a partir da sua relação com Deus, você possa sim encontrar amores saudáveis no braço do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Que você ame intensamente cada pessoa que Deus te cercou. Mas que você ame na medida certa, para que esses amores não se tornem ídolos na sua estante. Assim eu te abençoo no poder de Jesus Cristo. Se você puder, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar.